Pense em uma mulher nascida em meio à glória e ao ouro dos faraós que decidiu romper todas as barreiras de seu tempo. Por quase 3.000 anos, alguém tentou apagar a sua existência. O nome dela foi raspado das paredes dos templos. Suas estátuas foram quebradas e enterradas. Mas mesmo assim, Hatshepsut voltou. Ela não foi apenas uma rainha. Ela foi faraó em um mundo onde mulheres não governavam, e construiu um dos reinados mais prósperos de toda a história do Egito Antigo. Se você gosta de histórias reais que tentaram silenciar, já se inscreve aqui no História dos Outros, porque toda semana tem uma vida que mudou o mundo e que você precisa conhecer. O Egito acreditava que o faraó era a ligação direta entre os deuses e a terra, um ser divino caminhando entre os mortais. E esse papel, essa figura, sempre teve uma forma masculina. Um fato curioso é que nunca existiu uma lei que proibisse mulheres de governar, mas toda a simbologia do poder era masculina. O faraó era Horus na terra, o protetor, o guerreiro. E é nesse cenário que Hatshepsut nasce, como filha do poderoso faraó Tutemés I. Desde jovem, ela já mostrava que não era comum. Ela ocupa um cargo raríssimo para mulheres na época, o de esposa do deus Amon. Esse não era um título apenas honorário, era um dos postos religiosos mais influentes do Egito, que garantia a ela poder político, riqueza e acesso direto aos templos mais importantes. Ela já era uma figura poderosa antes mesmo de pensar em governar. O momento que muda tudo acontece quando seu marido, o faraó Tutemés II, morre. O herdeiro do trono, Tutemés III, é apenas uma criança, pequeno demais para governar. Então, Hatshepsut assume como regente, uma espécie de governante temporária, até o menino ter idade suficiente. Isso era comum na história do Egito. Várias rainhas já tinham feito isso. Mas Hatshepsut dá um passo que ninguém esperava. Nos registros oficiais, ela começa a ser chamada de rei. Não rainha, não regente. Rei. Em cerimônias públicas, Hatshepsut aparece usando a coroa dupla do Alto e do Baixo Egito, o cetro real e até mesmo a barba postiça cerimonial, um símbolo exclusivo dos faraós. E aqui está o detalhe mais importante. Ela não fazia isso para fingir ser um homem. Ela fazia isso para que o poder que ela exercia fosse reconhecido. Ela estava usando a linguagem do poder para dizer: eu sou o faraó. Era uma jogada política genial. Enquanto a maioria dos faraós ficou famosa por suas grandes batalhas e conquistas militares, Hatshepsut escolheu um caminho radicalmente diferente. O reinado dela foi um dos mais pacíficos e prósperos da 18ª dinastia. O Egito enriqueceu sem precisar de guerras. E a prova disso foi a lendária expedição à Terra de Ponte. Essa foi uma das missões comerciais mais bem documentadas de todo o mundo antigo. As paredes do seu templo contam em detalhes essa viagem incrível. As caravanas não trouxeram apenas tesouros como ouro, marfim e mirra. Elas trouxeram árvores inteiras, com raiz e tudo, para serem replantadas no Egito. Pela primeira vez na história, o Egito não estava apenas importando produtos de luxo, estava expandindo sua influência econômica e botânica. Hatshepsut estava construindo um legado de prosperidade, não de destruição. Se essa história já te surpreendeu, deixa o like e segue o canal. Isso ajuda muito a fazer com que essas histórias esquecidas continuem sendo contadas. Hatshepsut era uma estrategista brilhante. Ela sabia que o poder político é temporário, que um dia seu reinado acabaria. Mas a memória pode durar para sempre. E ela investiu nisso. Seu templo funerário, conhecido como Deir el-Bahari, é uma obra-prima que desafia o tempo. Ele não foi construído de forma convencional. Foi esculpido diretamente na montanha, com terraços que se erguem em camadas. Uma arquitetura que estava milhares de anos à frente de sua época. O lugar não era apenas um túmulo para abrigar seu corpo. Era uma declaração para a eternidade. Uma biografia em pedra que dizia para qualquer um que visse: eu estive aqui. E eu fui faraó. E este foi o meu legado. Ela estava construindo sua imortalidade em rocha. Mas após a sua morte, algo muito estranho acontece. Anos depois, de forma estratégica e deliberada, seu nome começa a ser apagado. Imagens suas são raspadas das paredes. Seus cartuchos reais são removidos. Estátuas são quebradas e escondidas. E o mais intrigante, isso não aconteceu imediatamente após sua morte. Foi um apagamento feito décadas depois, provavelmente por seu sucessor, Tutemés III. E a maioria dos egiptólogos hoje acredita que ele não fez isso por ódio pessoal. Ele fez por controle da narrativa. Uma mulher no trono, governando como rei, quebrava a ordem cósmica, a ordem simbólica do Egito, para garantir uma sucessão tranquila e restabelecer a tradição. A memória de Hatshepsut
precisava ser eliminada. Ela se tornou um fantasma na história do próprio império que ajudou a construir. Séculos se passam. O Egito dos faraós desaparece. E então, no século XIX, os arqueólogos começam a desvendar os segredos das areias. Eles encontram lacunas estranhas na linha do tempo dos reis. Percebem inscrições que foram claramente raspadas. Estátuas enterradas em poços de forma ritualística. E aqui vem o fato mais curioso de todos. Por muito tempo, os estudiosos acharam que Hatshepsut era, na verdade, um faraó homem desconhecido, cujo nome tinha se perdido. Eles não conseguiam conceber uma mulher naquele papel. Foi só quando os fragmentos começaram a se conectar, quando as peças foram se encaixando, que a verdade veio à tona. A mulher que tentaram apagar estava escondida o tempo todo, à vista de todos, com toda sua grandeza. Hatshepsut provou que o poder não pertence a um gênero, mas à inteligência, à estratégia e à visão de futuro. Mesmo em uma era dominada por homens, ela teve a coragem de ultrapassar os limites daquela sociedade. Mesmo quando tentaram silenciá-la, ela venceu o tempo. Porque algumas histórias são tão poderosas que sempre encontram um jeito de voltar à luz. E o mundo está cheio dessas histórias, esperando um curioso aparecer. Se você acredita que histórias como a de Hatshepsut merecem ser lembradas e celebradas, se inscreve no História dos Outros e compartilhe esse vídeo. Por aqui você vai encontrar muitas outras histórias de personagens interessantíssimos do nosso mundo. Porque lembrar também é uma forma de resistência. Muito obrigado por assistir e até a próxima.